continuando nossa série sobre Red Dead Redemption, segunda temporada, episódio 1. O episódio começa mostrando Dutch matando uma mulher, John, Javier e os outros horrorizados, e Dutch dizendo que era necessário. Esse assassinato ocorreu dentro da balsa em Blackwater. E esse começo, mostrando esse lado sombrio de Dutch, é útil porque ele terá mais destaque nessa temporada e mais desenvolvimento também. Temos a abertura da nossa série e após isso estamos no presente. Nossa gangue se estabeleceu no novo acampamento em Limware, e então Dutch dá um de seus discursos que tiveram esse contratempo com os Pinkertons, mas o plano segue intacto, ganhar dinheiro para saírem para o lugar só deles. Pedem para todos um pouco de fé. Arthur está escrevendo em seu diário quando é convidado por Javier para pescar. E aqui temos uma excelente conversa sobre o que ocorreu novamente em Blackwater. Temos bons takes mostrando a nova ambientação, focando nos pântanos, onde Javier pesca com Arthur. Após isso eles voltam e Kira fala novamente com Arthur para pescar. Então eles vão, temos uma boa conversa, Kira conta toda a sua história para Arthur enquanto eles pescam, fazendo com que Arthur de fato diga que ele faz parte da família da gangue agora. Eles voltam para o acampamento e eu sei, Dutch também chamam Arthur para pescar. Arthur fala, já pesquei 2 vezes hoje, Dutch. Então o Dutch fala, Afro, precisamos de mais comida, meu garoto, e vai ser bom explorar o local até onde você a conhece. Então os três saem a cavalo quando encontram xerifes com prisioneiros. Entre os prisioneiros está Josiah Trailing, o homem que ajudou na fuga de Sean. Dutch começa a conversar e perguntar o que houve. O xerife e o subordinado dele começam a explicar quando os prisioneiros fogem. Dutch então ordena para que Arthur vá atrás dele com o policial. Então temos uma boa cena de perseguição, pulando em cima de trem, derrubando, boas lutas de mãos vazias, onde Arthur devolve os homens capturados, retorna para onde estavam os outros, com mais informações sobre um conflito envolvendo duas famílias. Dutch, com sua lábia, consegue liberar Trailing e todos voltam para o acampamento. Dutch então fala com Arthur e os outros que eles têm uma boa oportunidade ali de manipular as famílias e ganhar muito dinheiro. Então Osea diz que vai com Sean na mansão dos Brightwhites, enquanto Dutch e Bill vão na delegacia falar com os Greys. Antes do dia terminar, Arthur interfere em uma briga envolvendo Sadie Adler e Pearson. Pearson pede para os dois irem entregar uma carta e comprar algumas coisas no armazém geral. E aqui temos mais desenvolvimento para Sadie, ela comprando roupas de cowboy, bons diálogos, e o episódio termina quando eles estão retornando e são ameaçados por alguns homens a cavalo que se intitulam como saqueadores de Limor. Episódio 2. O episódio começa exatamente de onde o primeiro terminou. Temos Arthur negociando, os dois estão em uma carroça e quando Sadie puxa uma arma e atira em dois saqueadores, automaticamente temos uma cena de perseguição onde envolve muito tiroteio, morte, mas os dois conseguem matar a maioria e despistá-los no local. Arthur repreende Sadie, mas depois a elogia. Os dois retornam para o acampamento com os mantimentos. Chegando lá está de noite. Todos no acampamento estão reunidos. Arthur questiona a Dutch se realmente faz sentido eles ficarem ali se envolvendo nesse conflito. Dutch diz que são um bando de caipiras burros que ainda acham que a guerra está rolando e que vai ser dinheiro fácil. Arthur então anda pelo acampamento, conversa com o Reverendo Swanson, pergunta como é que ele está, ele diz que está bem. Arthur então pega uma tigela de ensopado e vai para sua tenda. Aqui vemos as fotos do pai dele, entre outras coisas. Osea vai até ele e diz que amanhã vão precisar dele em 2 locais, primeiro na fazenda dos Greys e depois na mansão. É importante ele estar a par dos 2 mundos e das 2 famílias. O dia amanhece, Arthur veste sua roupa de cowboy, pega uma caneca de café e é abordado por Molly O'Shea, namorada de Dutch, que começa a falar e falar sobre Dutch estar diferente, quer saber se tem algo de errado com ele, diz que ele não fala nada para ela, então a conversa é interrompida por Abigail, que chama Arthur e diz que Dutch pediu para que ele fosse na fazenda dos Greys. Arthur diz para Molly que agora não tem tempo, assim que ele vira as costas, diz graças a Deus, monta no seu cavalo e vai até a mansão onde encontra Dutch e Bill.
Eles atuam como policiais interinos e vão atrás da produção de Moonshine dos Bright Whites. Então, temos uma boa cena de abate furtivo e de roubo de Moonshine. Dutch diz para o xerife que eles vão se livrar do Moonshine, mas na verdade ele pede para Arthur encontrar o Seiya na mansão Bright White, que ele tem um plano para isso. Então Arthur leva o Moonshine e encontra o Seiya perto da mansão Bright White. Os dois juntos com Sean falam com os guardas. E eles permitem a entrada, então eles conhecem a madame da casa e ela tá puta, fala que o Moonshine já era deles, mas faz o seguinte: paga a eles para eles levarem o Moonshine e distribuir no salão de Rhodes. Então, os três voltam para o salão e começam a distribuir. E aqui temos uma excelente cena, todo mundo bebendo, enchendo a cara, a música vai aumentando, até que de repente chegam os saqueadores de Limeware. E aqui eles começam a atirar em várias pessoas inocentes que estavam lá, e temos Arthur, Osei e Sean entrando em conflito contra os saqueadores. Temos uma boa cena de ação dentro do salão, em que nossos três membros da gangue conseguem sair vitoriosos. O episódio termina com o xerife Grey agradecendo, dizendo que a chegada deles foi uma bênção para essa cidade. Os membros da gangue no local se separam para voltar para o acampamento. Arthur volta por um caminho bem deserto e encontra outro corpo em pedaços, igual que ele achou perto de uma estação de trem na temporada anterior. O episódio termina com Arthur encontrando outro pedaço de mapa e ele junta, formando a localização exata desse assassino misterioso. Episódio 3. O episódio começa com Arthur indo até os Greys. Lá ele fala com membros da família, inclusive o xerife, que estava lá bebendo, ao invés de trabalhando. Arthur fala do assassino e o xerife diz que muitas pessoas desapareceram nos últimos anos e pede para Arthur ir atrás do assassino porque ele estava muito atarefado. Arthur questiona, mas depois lembra das palavras de Dutch que tinha que ganhar a confiança deles. Então Arthur vai embora, mas antes é abordado por Bill. Então começa aquele Romeu e Julieta. Esse Bill é porque eu acho que a pronúncia do nome dele deve ser assim mesmo, mas é o cara lá, membro da família dos Greys, que é apaixonado por uma menina da família Brightwhite. E Arthur, pensando no dinheiro, decide ajudar. Mas antes, ele pega o presente que Bill deu, vai numa loja e vende o presente. Depois, vai até a mansão Bright White escondido e consegue localizar Penelope sozinha nos fundos, exatamente onde Bill disse que ela sempre ficava. Consegue entregar, ela pergunta se Bill mandou algum presente, porque ele sempre mandava. Arthur disse que dessa vez foi só uma carta. Ela manda Arthur entregar outra coisa pro Bill e Arthur entrega e Bill diz que ela está indo para a manifestação feminista. E aqui estamos no fim de tarde e vemos completamente a cidade de Rhodes e vemos também um conflito muito interessante da época, que é sobre as mulheres terem o direito de voto. Arthur acaba servindo como segurança, conhecemos melhor Arthur porque as mulheres perguntam e ele concorda que seria uma boa ideia, mas que nunca tinha pensado nisso. Então Arthur salva basicamente todo mundo ali, leva a Bill para casa, ele agradece e paga Arthur. O dia termina. Arthur então vai até a localização do covil do assassino. Chegando lá, é uma casa no meio do pântano com um porão. Arthur então entra pela janela quando é surpreendido com um ataque na cabeça e fica desacordado. Ele acorda, preso, e vemos um assassino com aparência comum, um pouco agitado. Ele começa a falar que finalmente alguém o encontrou. Arthur olha por trás dele e vê muitos corpos. O assassino olha para trás e começa a rir. Ele diz que aqueles corpos são recentes, ainda não teve tempo de jogar para os jacarés comerem. E diz que agradece pelo Arthur o ter encontrado, mas o fim dele está próximo e que eles vão se divertir muito. Ele vai olhando lentamente para um conjunto de ferramentas, lembrando muito aquele arsenal de Dexter. Arthur então consegue puxar uma faca de sua bota e se soltar. O assassino tenta esfaquear, mas Arthur desvia e quebra o braço dele. Após isso, o amarra, coloca no cavalo e leva até o xerife. Chegando lá, ele diz para o xerife mandar homens porque tem muitos corpos. O assassino então, antes de ser levado para a cela, consegue se soltar e tenta atacar o xerife. Antes disso, Arthur puxa sua arma e o mata. O xerife agradece e Arthur pega a recompensa, monta no cavalo e volta para o acampamento. Episódio 4. O
O episódio começa com o tio abordando o Arthur falando de uma carroça, saindo de um banco para outro, dizendo que não tem vigilância. Como sempre, tio e suas ideias. Arthur fala que parece bom demais para ser verdade, mesmo assim topa. Então Arthur, tio, Charles, Javier e Bill vão até a carroça. Quando fala pro cocheiro descer, ele fala que pertence a Leviction Corral e que é melhor não roubarem. Mesmo assim, eles roubam, como sempre, e não tem quase nada de dinheiro. Quando eles olham para frente, está vindo uma cavalaria grande de policiais, porque era uma isca comum para pegar criminosos. Arthur então chama tio de burro e todos começam a fugir. E aqui temos boas cenas de tiroteios. Eles conseguem se esconder em um celeiro que logo depois começa a pegar fogo. Eles matam boa parte dos policiais e conseguem escapar pela mata. Todos se separam e Arthur segue a caminho do acampamento quando é abordado por um idoso que pede ajuda dizendo que quer suas coisas de volta. Ele diz que tomaram a casa onde ele trabalhava, que ele tinha uma profissão muito boa e que ele quer de volta um chapéu, um diário e uma arma. Arthur reluta, mas decide ajudar. Chegando na casa, ele é abordado por dois caras que estavam morando lá indevidamente, mas ele ameaça e manda os dois fugirem. Ele pega o diário, a arma e decide ler o diário. Lá ele vê muitas atrocidades escritas, porque esse idoso na verdade era capataz e adorava torturar escravos. Arthur então volta, o idoso abre o sorriso, então Arthur joga o diário na fogueira. O idoso começa a gritar, então Arthur pega a arma dele, que era aquelas antigas que só tinha uma bala, e joga também na fogueira. Arthur então olha para o idoso e diz que tem profissões que não deveriam ter existido. O idoso então puxa uma faca e Arthur puxa o revólver e mata o antigo capataz. Uma cena breve, porém serve para mostrar o tipo de pessoa que Arthur é. Mesmo vivendo naquela época, ele não era racista nem nada. Isso explica o porquê de Lane, Javier, Charles, entre outros, confiarem bastante nele. Arthur volta, mas encontra Sean no caminho, e ele diz que está indo roubar uma casa e pede ajuda a Arthur. E o caminho até lá serve para desenvolver a relação entre os dois e mostrando que mesmo Arthur sendo chato, ele gosta de Sean. Então, eles roubam a casa e voltam para o acampamento. Episódio 5. Arthur sai com o Josiah Trenley para aplicar um golpe numa caravana, onde Trenley enrola todos e Arthur consegue roubar. Após isso, se separam. Arthur diz que tem umas dívidas para cobrar para Strauss e o episódio foca nele resgatando 3 dívidas. A primeira é até engraçada, que o cara desenterra um morto. A segunda, Arthur entra em uma caçada e mata uma sussuarana de pele branca. O devedor acaba sendo morto pela sussuarana. Após isso temos uma dívida onde o foco é o drama. Arthur vai em casa onde mora um pai e seu filho. Arthur espia pela janela e vê que o pai só quer saber de beber, tá nem aí pro filho. Arthur entra e aborda, o pai diz que vai pegar e tenta atacar Arthur, que o mata. O menino se esconde e chora dizendo que o pai era tudo que ele tinha, fala que o dinheiro está no quarto. Arthur então pega e vai embora. Chegando no acampamento, ele deposita a dívida na caixa do acampamento, depois senta na fogueira. Até que Bill fala que estão ganhando migalhas, que tem um golpe verdadeiro bom em mente. O plano é voltar para Valentine e roubar o banco. Arthur fica pensativo porque Bill geralmente é burro, mas eles precisam de dinheiro o quanto antes, então Arthur topa aí. A equipe formada por Arthur, Bill, Lane e Karen vão para Valentine. Episódio 6. O episódio foca no assalto ao banco e na confusão que é causada. Aqui temos episódios em núcleos diferentes. Arthur, Bill, Lane e Karen focam no assalto ao banco. John e Sean queimam a plantação de tabaco dos Greys. Javier e Micah roubam os cavalos dos Bright Whites. Voltando para o núcleo do banco, temos toda a ação. Muita ação e perseguição frenética. Todos voltam para o acampamento com a boa arrecadação do dinheiro. Contam tudo que houve para todo mundo da gangue ficar na mesma página. Até que escutam um barulho e todos apontam as armas. Quando olham para a pessoa saindo da silhueta, é um O'Driscoll, com as mãos para cima. Ele fala que as gangues já brigaram demais e Colm tem uma proposta. O episódio termina aí. Episódio 7. O episódio começa com o O'Driscoll amarrado, Sad e Bill estão de guarda, Arthur, Osei e Dutch discutem. Arthur e Osei falam que é uma armadilha. Dutch chama Micah para ouvir a opinião dele. Micah então diz que acha que simplesmente ele quer a paz. Os Pinkertons estão encurralando todas as gangues e que Colm, O'Driscoll e Dutch estão no topo da lista. Então é inteligente ter uma paz já que a ameaça real está vindo. Dutch então concorda, mas antes Arthur chama Kieran para a reunião
opinião. Ele pergunta a Kieran se no pouco tempo que passou com os O'Driscolls ele já viu Colm falando em paz. Kieran diz que não. Fala que os O'Driscolls são diferentes do pessoal daqui. Ele diz que Colm sempre se intitulou como o dono do mundo e por ser o melhor. Nunca falou em paz, inclusive acho que isso seja uma armadilha. Arthur então aponta o questionamento para Dutch, mesmo assim Dutch decide ver se vai ter um tratado de paz. Então, Arthur, Micah, Osea e Kieran. Arthur fica isolado com um rifle de longo alcance para o caso de uma armadilha, enquanto Dutch, Kieran e Osea ficam em frente a frente com Colm. Colm reconhece Kieran e não tira o olhar dele, até que retorna o olhar para Dutch e a cena muda para o rifle de Arthur que está observando. O encontro acaba e cada gangue vai para um lado. Quando Arthur abaixa o rifle, recebe uma pancada na cabeça, mas não desmaia. Consegue lutar com 3 O'Driscolls, se joga e antes de conseguir sacar seu revólver, leva um tiro e o episódio acaba. Episódio 8. O episódio começa com uma visão turva. Arthur está pendurado de cabeça para baixo, um ferimento de bala próximo à clavícula. Colm se aproxima e começa a falar. Ele diz que o agente Milton entrou em contato e pediu para ele apoiar na caçada contra o Dutch. Disse que se ele entregasse Dutch, teria uma chance de uma vida nova. Diz para Arthur que vai entregar todos, porém primeiro vai matar o traidor Kieran. Nunca foi um O'Driscoll de fato, mas ficou um tempo, foi acolhido e agora está com outra gangue. Ele fala que talvez mate os negros. Após isso ele sai rindo. Arthur começa a balançar de um lado para o outro, consegue se soltar, após isso cauteriza com pólvora a ferida e costura parcialmente, usando uma agulha em alguns grampos. E sai. A visão ainda turva consegue ver um O'Driscoll se aproximando. Ele se esconde dentro da cabana. Quando ele entra, Arthur o mata. Sorrateiramente consegue ver outro e matá-lo. Rouba as 2 pistolas que consegue. É visto por 2 O'Driscolls. Consegue matar um e montar em um cavalo. E começa a galopar. E temos uma perseguição muito tensa, com a visão embaçada, mas Arthur consegue despistar. Após isso ele desmaia, depois acorda e finalmente chega ao acampamento. Lá ele cai do cavalo. Dutch olha com um olhar de preocupação e Arthur diz: "Falei que era uma armadilha." Sra. Grinchon, Abigail e Reverendo começam a cuidar de Arthur e de seus ferimentos. O episódio termina com Arthur tendo visões com um coiote sendo tratado dos seus ferimentos. Episódio 9. O episódio começa com Mary Beth falando com Arthur, perguntando se ele estava bem. Diz que Sean, Bill e Micah estão planejando dar outro golpe nos Grey. Arthur então pega seu cavalo e vai até Rhodes. Passando pela loja de armas, ele vê um adolescente com a roupa de criança acorrentado no porão pedindo ajuda, dizendo que o armeiro é louco e o prendeu. Arthur então entra na loja de armas, ameaça o dono e solta o rapaz. Após isso, o dono da loja começa a chorar, dizendo que perdeu o filho, caçando perto do rio. Após isso ele sai e exclama que é uma cidade de loucos. Logo depois ele encontra Sean, Micah e Bill e começam a conversar sobre as 2 famílias e as cidades. A câmera vai focando em cada um até que um tiro acerta a cabeça de Sean. Assim, o tiroteio começa. Vemos Micah bem habilidoso com seus 2 revólveres atirando em vários. Bill e Arthur atiram e conseguem ver os Greys restantes na delegacia. Arthur, em fúria, olha para o corpo do Sean e o que sobrou do seu rosto. Olha novamente para o xerife e o resto. Então, com sua Winchester de repetição, junto com Michael e Bill, matam todos os Greys restantes na delegacia. Após isso, Micah e Arthur discutem. Arthur diz para Micah ficar longe dele no acampamento. O episódio termina com Arthur escrevendo em seu diário, falando que Sean era como um irmão mais novo e que não sabe o que está fazendo nessa cidade porque ainda não tem sinal de melhora ou do dinheiro que foi prometido nesse lugar. Episódio 10. Arthur chega no acampamento e o clima é de velório. Sean está sendo enterrado. Um pouco depois, agente Milton e Ross chegam ao local, falando que ouviu na cidade que alguém teve uma morte horrível e diz que a culpa é do Dutch. Fala que dá uma chance a todos ali de sumirem. O preço é só entregar o Dutch. Automaticamente todos sacam as armas. A lealdade é inquebrável na gangue Vanderlinde. Milton então diz que deu uma chance e que voltará depois com 40 homens. Horas depois, Abigail começa a gritar dizendo que Jack foi sequestrado. Dutch então assume as rédeas e vão até a mansão Brightwhite. A equipe composta por Dutch, Osea, Arthur, John, Charles, Javier, Lenny e Bill vão até a mansão Brightwhite e aqui temos uma adaptação fiel do jogo. Dutch liderando e começando o tiroteio com bastante ação, bastante brutalidade, com John estável, tendo destaque e matando muitos até porque o filho dele foi sequestrado.
Muita ação. Dutch pega a madame da casa, consegue a informação, depois deixa ela sozinha, vendo sua mansão e o restante dos seus capaches e filhos pegando fogo. O episódio termina com toda a equipe voltando, se afastando cada vez mais da mansão em chamas, e assim termina a temporada 2. Temporada 3. A temporada começa com o dia amanhecendo e a gangue desmontando o acampamento. É questão de tempo para os Pinkerton chegarem. Abigail fala sobre Jack, mas Dutch diz que não tem sentido serem presos, assim Jack não vai ter ninguém. Após isso, John fala que conhece um lugar que eles possam ganhar uns dias. Dutch diz que só precisam disso. Então, John chama Arthur e os dois vão para Shade Belly limpar o lugar. Observando ao longe, é o lar dos saqueadores de Limor. Então, temos uma boa cena de ação na limpeza do lugar. Vemos um saqueador de Limor mais velho que fala algo racista e depois se mata. Após isso, Arthur e John têm uma conversa sobre Jack, sobre as coisas e depois jogam os corpos no pântano para os jacarés comerem. Após isso, a gangue chega ao local. Temos boas conversas, o acampamento começa a ser montado. Arthur e Dutch vão à cidade de Saint-Denis, onde temos uma boa apresentação da cidade grande. Arthur e Dutch se separam e começam a ir nos salões, onde conseguem informações. Após isso, são contatados e ameaçados por crianças de ruas, onde elas falam sobre Angelo Bronte. Arthur então sai pela rua e o episódio termina com ele vendo a Sra. Downes, viúva do homem que ele cobrou a dívida, que agora está se prostituindo para sobreviver. Episódio 2. A Sra. Downes reconhece Arthur e chama a polícia. Arthur, que não é besta nem nada, monta no cavalo e sai dali o mais rápido possível. Está de noite. Ele pega a estrada pelo pântano e vê um homem enforcado. Ele atira na corda para soltar o homem. Vê um bilhete de amigos o desafiando a passar a noite ali. Após isso, umas pessoas sombrias começam a se aproximar e correm para cima de Arthur, que puxa sua arma e atira em todos. Ele encontra um homem comum que pede ajuda, diz que o povo da noite tomou a casa dele. Então, Arthur ajuda o homem a matar vários do povo da noite. O homem paga Arthur com a quantia em dinheiro e agradece. Arthur então fala sozinho. Fala que esse sim deveria ser o tipo de gente que os Pinkerton deveriam caçar. Após isso, ele passa no correio e vê que tem uma carta de Mary. Arthur a encontra em Saint-Denis. Ele ajuda o pai dela a recuperar um item que o mesmo vendeu que pertencia à mãe de Mary. Após isso, temos um pouco de romance nessa obra em que Arthur tem bons momentos com Mary. Depois ela vai embora e termina oficialmente com ele. Ela chama ele para ir, mas ele diz que queria muito, mas tem pessoas que dependem dele. Ela chora e vai embora. Arthur volta para Shade Belly e vê que o posto de vigia está sem guarda. Ele vê uma arma no chão e logo depois Karen, dormindo com a garrafa na mão. Ela era muito ligada a Sean e aqui ela está acabada e bebendo demais da conta. Arthur então pega ela nos braços e pede para Sadie ficar na vigia e não falar a ninguém do ocorrido. Arthur coloca ela na tenda dela junto com Mary Beth e Tilly e vai para a fogueira. Com o rosto sem expressão, pega a carta de Mary e joga no fogo. O foco dele deve ser essas pessoas que ele considera como família. Enquanto isso, Tio começa a cantar uma canção sobre o Oeste. O episódio termina com a cantoria de Tio nos créditos. Episódio 3. O episódio começa com Grissom acordando Arthur em seu quarto. Ela diz que Tilly foi sequestrada. Arthur então vai com ela. Descobrimos que Tilly foi sequestrada por sua antiga gangue. Então, chegando lá, Grissom atira em 2 membros, Arthur atira em mais 2, sobrando apenas um que implora por sua vida. Tilly está bem, Arthur pergunta o que Tilly pensa em fazer. Ela diz que não sabe e que só quer voltar para o acampamento. Grissom então diz que Arthur decide. Arthur pergunta se o Foreman vai deixar Tilly em paz. Ele diz que sim, que não vai mais incomodar. Arthur então diz que não acredita nele e crava a faca em seu coração. Tilly fica um pouco horrorizada e Grissom diz que foi a decisão certa. As mulheres vão para o acampamento enquanto Arthur vai para Saint-Denis, onde finalmente ele, Dutch e John conversam com Angelo Bronte. Após uma longa conversa, ele diz que devolve o garoto sem problemas, mas precisa de um favor, que é se livrar de ladrões de túmulos. Aqui então, John e Arthur vão até o cemitério onde matam os ladrões e depois fogem da polícia que aparece no local. Retornam até a mansão de Angelo Bronte, onde Jack aparece e John o abraça.
Jack ainda é muito inocente e não percebeu que foi sequestrado. Disse que gostou muito do lugar. Todos voltam para o acampamento. Angelo diz que em 2 dias vai ter uma festa de gala e eles estão convidados. A gangue volta para o acampamento e aqui o episódio termina com uma festa bem alegre com o retorno de Jack. Episódio 4. O episódio começa com Trailing levando Arthur para o alfaiate. Lá ele compra um terno para um golpe em um barco. Se infiltram Arthur, Trailing, Javier e Strauss. Arthur trapaceia no poker com a ajuda de Strauss. Após isso, como sempre, tem uma confusão generalizada. Eles pulam na água, nadam, voltam para o acampamento, colocam a roupa para secar e na outra noite a gangue vai até a casa de Angelo Bronte, onde conhece o Perfeito, entre outros personagens, e planejam outros golpes. O episódio termina com Dutch se sentindo pequeno comparado ao poder e influência que Angelo Bronte tem na cidade. Episódio 5. Charles pede a ajuda de Arthur para conversar com Chuva Caindo e Águia Voando, dois membros da tribo indígena Wapiti. Eles explicam a situação, Arthur os ajuda em troca de dinheiro, onde eles entram na indústria de Levickton Coral e roubam os documentos referentes aos planos para o povo indígena. Após o roubo, Águia Voando e Chuva Caindo voltam para sua tribo e Arthur e Charles voltam para o acampamento. O núcleo começa a focar em Águia Voando, ele cavalga rapidamente seguindo as árvores com formato diferente. E essas árvores de fato existiam e serviam para apontar a direção de mantimentos como água e comida. Chegando em um rio que era limpo, é visto que está poluído. Ele segue cavalgando para outra aldeia e vê Levickton Conrail em uma aldeia com um exército estuprando e matando mulheres indígenas. A águia voando fica cego de raiva, mas não tem chance dele fazer algo naquele momento. Então ele jura que vai destruir esse império opressor. Episódio 6. O episódio começa com Arthur ajudando um padre e uma freira em doações. Após isso, ele entra em uma loja clandestina onde descobre que existem pessoas trancadas para serem vendidas como escravas. Arthur então mata o dono da loja e liberta os homens, e dá um dinheiro para eles se virarem. O padre e a freira ajudam os homens. Arthur encontra Dutch e Lenny. Planejam roubar um pequeno banco com a dica de Angelo Bronte. Lá, eles são traídos e a polícia chega no local. Aqui temos um tiroteio e uma perseguição foda, onde eles conseguem fugir num bonde, onde Dutch bate a cabeça, mas os três conseguem fugir. Chegando no acampamento, Dutch fala que vai ter volta, e isso não vai ficar assim. Kieran avisa que viu O'Driscolls pelas redondezas nos últimos dias. Arthur agradece e diz que todos ficarão alertas. Ele está exausto e vai dormir. O dia amanhece. Mary Beth, que estava gostando de Kieran, é a primeira e única a sentir sua ausência. Ela está perguntando por ele já faz um tempo. E o episódio termina com o corpo de Kieran montado em um cavalo, com sua cabeça nas mãos e os olhos arrancados. Mary Beth começa a gritar e de repente muitos O'Driscolls liderados por Colm começam a chegar atirando. Episódio 7. O episódio começa com ação frenética, muita ação, e aqui é muita ação mesmo. Os O'Driscolls estão em maior número, a gangue começa a ser pressionada e todos se escondem dentro da mansão. Eles começam a chegar bem perto. Lenny tem uma grande ideia. O lugar ainda não tinha sido totalmente limpo, então ele fala com Arthur e Dutch que vai ser uma isca, atraindo eles para os fundos da casa, onde estão carroças com dinamite. Arthur discorda, mas Lenny diz que é mais rápido que ele, então Arthur e Dutch vão para a cobertura. Lenny chama a atenção quando os cavaleiros começam a correr atrás dele. Ele se protege depois das trincheiras. Arthur e Dutch atiram e explodem grande parte com as dinamites. Após as explosões, Ced, Karen e Grisham começam a flanquear, usando espingardas matando os mais próximos. Bill e John atiram bastante e Colm é obrigado a fugir. Arthur diz que a gangue tem que sair dali. Dutch diz que antes disso tem umas coisas a se fazer. Então o episódio termina com Kieran sendo enterrado. Episódio 8. O episódio começa com Arthur e Dutch no pântano. Eles conhecem um barqueiro que vai levar eles para a mansão de Angelo Bronte. Eles perguntam sobre o barqueiro e, basicamente, o barqueiro diz que o barco está no meio do pântano com o subordinado dele e aqui eles vão procurar esse subordinado e o barco e conhecemos o nosso jacaré lendário. Um jacaré gigante albino, consideravelmente velho. Arthur e Dutch salvam o pescador, amigo do barqueiro, e conseguem, após muito esforço e muitas cenas de ação e perseguição, matar o jacaré lendário. Após isso, a gangue vai de barco, matam todos os capangas de Angelo Bronte e sequestram ele antes da polícia chegar. E aqui,
Dutch solta Bronte e diz que ele tem uma chance. É só nadar de volta até a margem da mansão dele. Ele joga Angelo Bronte, que começa a nadar e atrai jacarés, que atacam ele, o matando. Arthur fica um pouco horrorizado, não achou uma morte muito humana, mas eles seguem e voltam para o acampamento. Episódio 9. O acampamento já está desmontado em Shed Bailey, mas antes a gangue vai aplicar o último golpe, que é o assalto ao grande banco de Saint-Denis. Você e Abigail irão bolar uma distração, enquanto Javier, Bill, Arthur, Dutch, Lenny, John, Micah e Charles vão para o banco. O episódio foca na preparação do assalto e o Seiya consegue explodir algo. Então os membros citados anteriormente conseguem roubar o banco e pegar mais dinheiro do que todos já viram juntos. Trancam os reféns e escutam uma voz do lado de fora dizendo que acabou. Todos vão se posicionando e quando olham para fora, o agente Milton e muitos homens armados estão com o Seiya. Dutch tenta barganhar, fala para deixar o Seiya livre, mas Milton diz que deu chance demais e que a barganha acabou. Então ele empurra o Seiya para frente. O Seiya caminha devagar, pensa em correr, mas está cercado. Ele olha para trás e o episódio termina com o agente Milton atirando em seu peito e o matando. Episódio 10. Você é morto a sangue frio e aqui a câmera frisa o rosto de cada um da gangue. Você era o pilar consciente, era o líder que a gangue precisava. Ele era como um irmão para Dutch e como um pai para os membros da gangue. Então começa um tiroteio frenético, muita ação, muito tiro, muita morte. Não tem como vencer. Então nossa gangue tenta fugir. John é capturado no processo. Eles conseguem chegar na frente chamando os outros, quando de repente dois policiais aparecem e atiram em Lenny, o matando na hora. Arthur mata os policiais, chega no corpo de Lenny, mas já é tarde, ele está morto. E aqui temos um flash com várias memórias de Arthur com Lenny passando rapidamente. Dutch diz que eles têm que correr, senão todos vão morrer. Eles continuam a correr, conseguem se esconder no porto, mas são muitos homens. Charlie diz que nem todos vão conseguir, então ele se oferece como isca e chama a atenção dos guardas fugindo. O restante da gangue entra em um navio e se esconde. O navio parte de Saint-Denis. Horas depois, o navio entra em uma tempestade. Arthur fica preso, mas consegue se soltar. O navio está afundando. Arthur está no convés, quando o navio balança rapidamente com a ferocidade do mar. Nesse balanço, Arthur acaba caindo do convés no oceano. E a temporada termina com Arthur afundando no mar. E se você assistiu até aqui, deixa seu like e o próximo vídeo vem com a temporada 4.